Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Educação Física, Práticas Corporais para o Tempo de Lazer. É uma continuação, viu pessoal? Terceiro bimestre, professor Miltinho, e vamos aí terminar esses conteúdos do terceiro bimestre, beleza? Tamo junto. Nós falamos já sobre skate, sobre manobras radicais, né? E aí a gente aqui ainda vai falar mais um pouquinho. O skate no Brasil é um esporte que ainda está se difundindo pelo Brasil, né? Está sendo aceito pelos jovens por causa das manobras radicais para os desafios, né? Com a juventude aí. Então vamos ler aqui o que o texto diz. O skate é um esporte que ainda está se difundindo pelo Brasil, mas já conta com grandes skatistas no país. O esporte já teve altos e baixos quanto à sua popularização. Em relação ao altos e baixos, é que no início ele teve mais baixo do que alto, porque ele era visto como um esporte que a juventude ia para um outro caminho, né? O caminho das drogas, o caminho que não é verdadeiro, um caminho difícil. Aí com a realização de várias competições, com divulgação, explicação sobre o skate, a divulgação, então com isso tudo fez com que o skate seja popularizado no Brasil, e as jovens, criança até adulto pratica esse esporte por ser muito radical. O primeiro pico ocorreu na década de 80, quando havia revistas, vídeos e até álbuns de figurinhas dedicados a esse esporte. As divulgações que eu falei para vocês anteriormente. No fim dessa década, no começo dos anos 90, a febre foi diminuindo, talvez ocasionada pela falta de patrocínio e de divulgação nas mídias. Atualmente o skate voltou a ter destaque por meio de canais especializados em esportes. Ganhou evidências em programas específicos e em revistas especializadas do mesmo esporte, né? Além de ser associado a diversas marcas de roupas usadas por seus praticantes. Então, pessoal, hoje o skatista ele usa uma bermuda mais larga e mais folgada, né, para fazer as manobras radicais aí que o esporte exige. Os desafios, você vai lá, faz uma manobra e logo você desafia o seu parceiro, o seu colega a fazer uma manobra igual à sua ou melhor do que a sua, beleza? Isso aí você se encontra na página 24 da sua apostila. Beleza? Vamos pra frente. Alguns skatistas brasileiros são bastante conhecidos no cenário nacional e internacional. Como exemplo, temos o skatista profissional Bob Burnquist. Esse cara, além dele ser um dos melhores do Brasil, ele tem uma mega rampa construída na própria casa dele. Não sei se o texto vai falar, mas ele tem uma mega rampa construída lá na casa dele. Em 2010, Burnquist conseguiu acertar um Fike 900, rotação natural reverse de 900 graus. Eu não sei como que é essa manobra, mas deve ser de muita complexidade, muito difícil de fazer, tornando-se a quinta pessoa na história a completar com sucesso essa manobra. Sandro Dias, outro brasileiro, conquistou seu 6º título mundial de skate vertical em 2011. E Marcelo Kozak se tornou tricampeão brasileiro na mesma categoria de Sandro. E entre as mulheres, Karen Jones, pioneira nacional no esporte, foi a primeira campeã brasileira em 2012 e bicampeã mundial na categoria. É considerada uma das melhores skatistas da atualidade. Então, pessoal, olha só, é um esporte voltado para todos os sexos, masculino e feminino. Inclusive, nós temos aí os melhores skatistas brasileiros, né? Sandro Dias, Marcelo e o Bob. E tem também, entre eles, uma mulher, né? Que sempre as mulheres estão conquistando os seus espaços, tanto no esporte como também na parte profissional, né? E as mulheres hoje estão cada vez mais conquistando seus espaços. Isso aí é muito importante para nós
para nós seres humanos, né? Que as mulheres possam conquistar seus objetivos, suas metas, seus sonhos e realizar aí várias atividades importantes no decorrer da vida de cada um. Beleza? Isso aí já está na página 25. Tá? Vamos lá então. Por o skate e outras similares, por estar ligados à prática de rua, né? O skate ele é um esporte praticado praticamente na rua. Foi difundido mais na época do surf, porque quando a época de ondas baixas, os surfistas inventaram a prancha para fazer manobras nas ruas, e com isso foi desenvolvido o skate, certo? Vamos lá então, isso aí a gente já falou nas aulas anteriores, aí nas videoaulas anteriores. O skate foi considerado desde o seu início um esporte de marginal. Também comentei com vocês anteriormente, nos slides anteriores, em relação à marginalidade, né? Que o jovem estava indo para um caminho, era considerado um caminho sem volta, um caminho mais difícil. Isso era porque não tinha a divulgação, o que significava, o porquê das manobras radicais, o porquê das vestimentas que os jovens usavam. Então, por isso ele era marginalizado, né, no seu início. Essa visão tem mudado significativamente, principalmente em razão da sua popularização nos centros urbanos, que tem favorecido a construção de pistas específicas para a prática, a organização de campeonatos e, consequentemente, a esportivização da modalidade. Então hoje o skate tem suas competições, tem suas ligas, tem suas confederações que regem as leis, as regras, tem os regulamentos, tem tudo para que o esporte seja visto de outra forma, como um esporte que pode ser praticado por todos e que as pessoas possam acreditar mais nesse esporte e tirar essa parte do início, que foi muito difícil para o skate ter superado a marginalidade. Então provar todos os dias que o skate é um esporte radical e que todos possam praticar, né? E aí a marginalidade está em qualquer esporte, qualquer lugar tem a marginalidade. Então não é só o skate que teve esses problemas, certo? Ao contrário, tem o skate como uma prática cotidiana e pode até mesmo desenvolvê-la com muita habilidade. Independentemente disso, é interessante saber que, além do skate tradicional, há alternativas similares que podem vir a fazer parte do cotidiano, como a prática do skate longboard, do stick. Para vocês que sabem ler inglês, tá, gente? A pronúncia não sei se está correta, porque eu não sei ler inglês, então muito difícil então até o português, mas o inglês aí a gente vai tentando aqui e vocês pronuncia da forma correta. Também conhecido como overboard, ou ainda dos patins, tipo roller, ou os tradicionais, né? Roller é esse que aparece na imagem para vocês na página 25. Esse skate que está aparecendo na parte de cima, aí na primeira parte, mais claro, que tem umas duas rodinhas aparecendo aí, as quatro rodinhas, ele é um skate pranchão, ele é um skate maior, né? E aí você tem que ter uma habilidade maior para equilibrar nessa prancha aí. E tem esse outro abaixo aí, que parece dois balãozinhos. E aí esse aí eu ainda não tive o prazer de conhecer esse aí. Só que eu sei que ele aumenta e diminui, né? Então esse espaço que tem aí nas partes vermelhas, você pode diminuir ele, o tamanho dele, a aderência dele, que você vai ficar em cima aí, tá certo? Também está na página 25 aí, para que vocês possam aprofundar mais sobre os conhecimentos do skate, beleza? Espero que vocês possam estar entendendo esse conteúdo do skate no Brasil. Vamos lá. O RPG na escola. No mundo inteiro, outras atividades que reúnem grupos de jovens por suas afinidades é o role play game. Quer dizer, jogo de interpretação de personagem.
mais conhecido como RPG. Então RPG quer dizer Roller Play Game, que é o jogo de interpretação de personagens, tá certo? Nesse jogo de estratégia, os jogadores assumem os papéis de personagens e criam narrativas. Há regras que guiam aquilo que cada personagem pode ou não fazer, as quais se dá o nome de sistemas. E, apesar delas, cada um tem liberdade de desenvolver as ações, pois há um roteiro a ser seguido pelos personagens. Então, pessoal, aqui o RPG é um jogo de interpretação. O que quer dizer isso? Por exemplo, no nossos eventos aqui da nossa gincana, tem essas atividades de interpretação. Então, por exemplo, foi estabelecido para tal grupo interpretar o personagem, vamos supor lá, o Homem-Aranha. Ele tem que fazer a sua interpretação dentro das regras, né, para que aconteça da melhor forma possível e todos possam entender e com isso dar fazer a sua avaliação do personagem que foi interpretado por aquele grupo, certo? Sendo assim, de modo similar ao que acontece no teatro, cada personagem tem uma história, devendo ser interpretada por respectivo jogador, assim como fazem os atores. Nessa prática não existe confronto com um adversário específico, mas a experimentação de aventuras em um mundo imaginário. Então tudo a gente vai imaginar que aquilo foi real. E quem está assistindo, quem está vendo aquela interpretação, ele vai entender que está sendo interpretado de forma correta, ou de forma prazerosa, ou de forma divertida, ou de forma de explicação, ou de forma, como que eu posso dizer para vocês, ou de forma imaginária, que ele está presente naquela aventura que o personagem está interpretando. Um grupo de RPG pode ter de 2 a 10 participantes, eventualmente mais, ou eventualmente mais do que 10. No jogo, existem 2 tipos básicos de participantes bem definidos. O primeiro é o jogador personagem, normalmente chamado apenas de jogador, o qual cria um personagem fictício conforme as regras do sistema escolhido pelo grupo e controla esse mesmo personagem durante as aventuras do jogo. Cada sessão de RPG é chamado de aventura. Então tem a interpretação do personagem, cada interpretação dele é uma aventura, né? Porque você no teatro é a mesma coisa. Vamos supor, você está interpretando um personagem Homem-Aranha. A sua aventura vai ser relacionada com o seu personagem, que é o Homem-Aranha, na sua história imaginária, certo? E isso está na página 26. Beleza? Então, ó, aqui continuando da página 26, o outro tipo de jogador é denominado narrador ou mestre. Ele é responsável por criar a história e julgar as ações de todos os personagens. O narrador normalmente não tem um personagem próprio, porém controla todos os personagens, não os jogadores de aventura, que seriam equivalentes a atores coadjuvantes. Atores coadjuvantes é aqueles que não têm, que, por exemplo, numa interpretação profissional seria pago, e aqueles coadjuvantes simplesmente eles só aparecem para aumentar o volume de pessoas dentro daquela interpretação, certo? São os chamados de coadjuvantes. Se o jogador tem uma atuação semelhante à de um ator, o narrador assume a função de diretor ou roteirista, pois define cenários, figurantes, ambiente e entre outros elementos que contribuem para a criação do contexto de jogo, certo? Então, pessoal, aqui ó, o roteirista, diretor, são nada mais que aquelas pessoas que organizam determinadas interpretação, ou determinados jogos, ou determinadas funções para cada ator, ou coadjuvantes, se for preciso e necessário naquela interpretação. Aí vamos continuando aqui com a nossa explicação sobre o RPG. A sucessão de aventuras
em que os mesmos personagens atuam, mantendo a continuidade dos eventos, recebe o nome de campanha. Cada jogador cria o próprio personagem com base no mundo e nas regras pré-estabelecidas de acordo com o narrador mestre, para então viver as aventuras. Ao término de cada aventura, os personagens recebem pontos de experiência, conforme o aprendizado de cada um. Esses pontos servem para tornar o personagem mais forte, pois asseguram algumas vantagens e habilidades. Por esse motivo, os mesmos personagens normalmente são usados em campanhas, uma vez que a progressão deles é evidente, o que não ocorreria em aventuras isoladas, e assim não precisam ser concebidos do zero. Existem muitos tipos de RPG, cada um com regras específicas. De forma geral, quando um jogador deseja fazer algo, o narrador julga se isso é possível e então narra o resultado dessa ação. Se a ação é complexa ou apresenta uma grande margem de erro em sua execução, uma manobra difícil, por exemplo, o narrador normalmente exige um teste que equivale a uma jogada de dados. Esses dados indicam a chance aleatória de uma ação ser ou não executada. Em outras palavras, correspondem à chance de o personagem realizar a ação. Então aqui, pessoal, por exemplo, quantas vezes ele vai ter que ensaiar antes de fazer a sua interpretação? Se ele já ensaiou e tem consciência de fazer, ele já faz a apresentação imediatamente, e com isso, se ele for bem, acontece que ele conseguiu fazer a primeira aventura, realizar a primeira aventura. Acho que deu para entender aí o nosso objetivo aí né? Então vamos lá. RPG em movimento ou live action. O live action relay play. Desculpa, gente, eu vim dos Estados Unidos, mas eu perdi o meu inglês. É só para descontrair, tá, pessoal? É porque tem dificuldade até um pouco agora, não, mas estou melhorando, graças a Deus, e graças à paciência de vocês, o meu português. E o inglês, então, eu preciso estudar pelo menos um pouco do básico aí para poder comunicar melhor com vocês, porque a língua inglesa é a segunda língua mais falada no mundo, né? Então a gente precisa se familiarizar com esse novo idioma aí, pelo menos o básico, para a gente poder falar, pelo menos pronunciar perfeitamente para vocês aí algumas palavras que tem na apostila em inglês, certo? Mas vamos continuar aqui com a nossa videoaula. Aqui essa parte em inglês quer dizer o jogo de interpretação ao vivo e em português, certo? Também conhecido pela sigla LARP, ou mais comumente chamado de live action, ação ao vivo. Live action é ação ao vivo. É uma das variantes do RPG. Nessa versão não há um cenário narrado pelo mestre, pois a proposta é usar o espaço físico do entorno como cenário do jogo. Então, por exemplo, você vai montar uma live dessa, uma ação ao vivo, você pode fazer na quadra, você pode fazer no salão, você pode fazer dentro da sala de aula, depende como que você montou essa ação ao vivo, né? Então isso aí o mestre tem que estar sabendo como que você montou essa ação para você realizar no espaço físico aí que pode ser a quadra, pode ser a sala de aula, pode ser a piscina, pode ser qualquer lugar que você tenha planejado, tenha feito essa versão, e aí o cenário cabe a você escolher um cenário para que você possa realizar aí a proposta da interpretação, da sua interpretação. Normalmente uma aventura de RPG, cada jogador pega uma ficha e senta-se à mesa, como em um jogo comum.
representando o próprio papel sem interagir realmente com os demais jogadores. No live action, por sua vez, o jogador representa um personagem da mesma forma que um ator faria. A diferença está no fato de que esses personagens são construídos previamente com a ajuda do mestre. Eles também não seguem um roteiro pré-determinado, mas sim improvisam ações com a base na história criada para os personagens. Então, pessoal, o que o autor quer dizer para nós aqui é que não tem uma história pré-definida. Então, isso aí tem a criatividade, né? Já está pedindo a criatividade dos participantes para os personagens da melhor forma possível. Beleza? Então, é como um ator, mas só que de forma imaginária e criativa, para que todos possam fazer a sua apresentação da melhor forma possível com a ajuda dos mestres, tá certo? Isso aí está, se vocês quiserem aprofundar mais um pouco, está na página da apostila de vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado, agradeço a todos vocês de coração, espero que Deus possa iluminar nosso caminho, espero que vocês tenham entendido a nossa videoaula de hoje e fique com Deus. Acredite no poder da educação e tamo junto. Se Deus quiser, vamos estar mais próximo ainda. Beleza? Abraço a todos. Fiquem com Deus e não esqueçam de deixar o like de vocês no nosso canal Liceu Paulo Freire em AD.